Hola, gente, como estão todos? Espero que estejam bem. Então, qual é a nossa aula de hoje, tá? A gente vai ver aqui do livro 4, módulos 13 e 14, né? O capítulos Has estado en España e Habré terminado antes de Navidad, das páginas 136 a 153. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver sobre os tempos compostos de indicativo, né? No caso aqui são os tempos compostos. Como é que é a formação desses tempos compostos? Quais são os verbos que eu vou utilizar para conjugar esses verbos nesses tempos compostos do indicativo? Então, eu separei aqui um material para vocês, tá? Ó, primeiro, vamos ver a diferença aqui entre tempos simples e compostos. Tempos simples são aqueles que se encontram formados por uma sola palavra para cada persona al conjugar-se. Então, no caso, o que é um tempo simples? É só um verbo, né? E formados uma só palavra para cada pessoa quando você conjuga. Então, eu tenho aqui canto, cantas, cantamos, né? No presente. Tempos compostos são aqueles que se encontram formados por uno ou dos elementos. No caso aqui, vai ter sempre um verbo auxiliar com o verbo principal. Qual é o verbo? Né? O verbo haver sempre vai ser o verbo auxiliar com particípio de um verbo qualquer. Aí eu tenho aqui, exemplo, he cantado, has cantado, hemos cantado. Tempo presente simple, característica, el momento actual, punto intermedio entre el pasado y el futuro. Ejemplos, me gusta quando callas porque estás como ausente. Aqui no caso é um trecho do poema do Pablo Neruda, tá? E ele utilizou aqui um tempo simples. Como conjugar os tempos compostos? Como é que a gente conjuga, né? Para a formação de los tempos compostos, se utiliza o tempo simple del verbo haber, ou seja, eu vou utilizar o verbo haber, né? Mais o particípio del verbo que se conjuga. Então, dependendo do tempo verbal, eu vou conjugar o verbo haber e vou acrescentar junto com ele um outro verbo qualquer, que ele vai estar sempre no particípio. Então, vamos ver aqui. Quais são os tempos compostos do modo indicativo? Então, tem o primeiro aqui, o pretérito perfecto compuesto, né? Que é usado para ações ocorridas em um momento indefinido del passado e que não sabemos quando sucedió a ação narrada ou para hechos passados que têm alguma relação com o presente. Então, aqui, quando é que eu vou utilizar esse pretérito perfeito composto? Quando eu me referir a fatos no passado que estão em um tempo indeterminado, ou seja, a gente não sabe quando a ação terminou e também não foi concluído, tá? Como é que a gente vai formar esse pretérito perfeito composto? Com a forma do presente do verbo haber, tá? Que ele é o verbo auxiliar, junto com o particípio passado do verbo que vai ser conjugado. E ele pode vir acompanhado também de marcadores temporais que tem a ver com o presente, como já, todavia, siempre, nunca, muitas vezes, esta semana, este mês, este ano. Então, vamos ver aqui como é que vai ser a estrutura desse tempo verbal, tá? Então, verbo haber tem yo, tu, has, él, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, han. Mais um particípio, no caso aqui ele destacou alguns, né? Cambiado, hecho, salido, leído, roto e cantado. Lembrando para vocês que a gente já tinha visto, né, esse pretérito perfeito lá na segunda etapa, ou terceira etapa, não lembro bem, mas a gente viu que esses particípios existem as formas irregulares, como por exemplo aqui, verbo hacer, ha sido? Não, hecho, tá? Então, como o particípio regular são aqueles verbos terminados em ado ou ido, e os irregulares, né, vocês têm que saber a forma de cada um, como hacer, hecho, romper, roto, volver, vuelto. Então, isso aqui vai servir não só para a conjugação do pretérito perfeito, mas qualquer tempo composto, já que a gente sempre vai utilizar um particípio de um verbo, tá?
Então, aqui, ele colocou um outro exemplo. Pretérito perfeito, verbo haber em presente. He hablado, has visto, ha vivido, hemos ganado, habéis puesto e han leído. Pretérito plusquamperfeito. Gente, é o pretérito mais que perfeito do modo indicativo, tá? Só que no nosso português, esse pretérito mais que perfeito, ele é um tempo simples. E no espanhol, ele é um tempo composto. Então, ele vai expressar aqui uma ação, né? Uma acción passada ocorrida antes de outra acción também passada. Então, no caso aqui, ele vai vir sempre acompanhado de frases também com verbos no passado, tá? Então, aqui, exemplo, quando eu cheguei com Ana no cine, a película já havia terminado. Então, o que está destacado aqui, havia terminado, está no pretérito plusquamperfeito. Então, quando cheguei com Ana no cinema, o filme já tinha terminado. Olha aí, tá? Formação deste tempo verbal se forma com o pretérito imperfeito do verbo haver. Ou seja, o que vocês têm que conjugar aí o verbo haver, tá? No imperfeito do indicativo, junto com o particípio do verbo principal. Então, aqui, qual é o imperfeito do verbo haver? Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían, más un participio, cambiado, hecho, salido, leído, roto, cantado. Aquí, había ofrecido, habías cantado, había comido, habíamos quedado, habíais pensado e habían conocido. Certo? Também eu tenho como tempo composto el futuro perfeito. O que é o futuro perfeito? Né? Ele é usado para expressar insegurança, ou seja, quando não se tem certeza, falta de exactitud ou suposição sobre hechos del passado. Embora, né, o nome seja futuro perfeito, ele tem a ver com o passado, tá? Então, habrá sido el perro del vecino, sempre anda por el parque solito. Então, aqui, terá sido o cachorro do vizinho, porque ele sempre anda pelo parque sozinho. O que ele quer dizer com isso? Talvez aconteceu alguma coisa, né, no parque. Vamos supor que o cachorro mordeu uma criança, né? Aí eles misturo sempre português com espanhol. Eles pensaram, né, que poderia ter sido o cachorro, porque aquele cachorro, o cachorro do vizinho, porque ele sempre tinha o costume de andar ali, né, sozinho. Aí, te duele tanto assim, habrás comido algo que não estava bueno. Então, você está sentindo muita dor, né? Então, você terá comido algo que não te fez bem, que não estava bom. El próximo junho nos habremos graduado. Então, no caso aqui, ano que vem, em junho, né? A gente já vai ter se graduado, ou seja, tem relação sempre com o passado. Para el 2020, já habrá uns 47 milhões de pessoas na Espanha. Então, ou seja, quando for em 2020, já terão, né, umas 47 milhões de pessoas na Espanha. Então, como é que é a estrutura desse futuro perfeito, né? Você vai conjugar o verbo haver no futuro, lembrando que o verbo haver é um verbo irregular, então o futuro dele, você vai mudar totalmente o radical e acrescentar a terminação, como a gente viu lá no futuro imperfeito, né? Habré, habrás, habrá. Habremos, habreis e habrão. Todos são acentuados. Acompanhado de quem? Do verbo no particípio. Percebam que aqui todos esses tempos compostos vão vir acompanhados tanto do verbo haver, conjugado naquele tempo determinado, e acompanhado sempre daquele particípio, que a regra não vai mudar de maneira nenhuma, mesmo que você mude o tempo verbal. Aquela questão de que é um verbo irregular, ele sempre vai se manter. Creo que desta vez todos nós habremos aprendido a lição. Então, eu acredito que desta vez todos nós teremos aprendido a lição. E, né, o condicional perfeito, que a gente estudou lá, o condicional simple, que é como se fosse o futuro do pretérito, no português. E o condicional perfeito é o tempo condicional, né? Ou seja, é um tempo composto, né? Este tempo verbal chamado de antepós pretérito indica uma ação futura respecto de um momento del passado.
pero anterior a otro momento que se señala en la oración, es decir, puede mostrar uma suposição referida a um hecho anterior a outro. Então, aqui, ele diz que ele indica uma ação futura a respeito de um momento do passado, tá? O que ele quer dizer com isso? Que ele pode se referir a uma suposição referida a um fato anterior a outro. Ejemplos. Ayer por la mañana sobre las 11 pasé por la casa de Ana y no estaba. Qué raro. Habría salido a pasear al perro porque por las mañanas sempre está em casa. Então, ó, vamos perceber aqui a diferença, né? Ontem pela manhã, mais ou menos às 11 horas, eu passei pela casa de Ana e ela não estava. Que estranho. Ela teria saído, talvez, para passear com o cachorro, porque geralmente, nas manhãs, ela sempre está em casa. Então, a pessoa supôs, né, que ela talvez tivesse saído com o cachorro, porque naquele momento ela tinha o costume de estar em casa, naquele horário. En algunas oraciones condicionales puede expressar acciones posteriores. Então, quando a gente estudou orações condicionais, que existiam as condicionais possíveis, pouco prováveis e impossíveis, né? Esse condicional, ele aparece aí. No sabía que venías hoy a la ciudad. Si lo hubiera sabido, habría pedido um dia livre en la oficina. Então, esse tipo de oração aí é impossível, porque, ó, não sabia que você vinha hoje à cidade. Se eu tivesse sabido, ou seja, a pessoa não soube, não tinha condições de ela saber. Habría pedido um dia livre en la oficina. Eu teria pedido um dia de folga na oficina. Então, como ela não soube, então ela não teve como pedir um dia livre, né? Um dia de folga. Então, essa oração condicional, ela é impossível, tá? Então, como é que é aí a estrutura do condicional perfeito? Verbo haver, tá? Conjugado no tempo condicional simples, habría. Do mesmo jeito que no futuro, gente, você tem que mudar totalmente o radical do verbo haver e acrescentar a terminação. Habría oído, habrías estado, habría puesto, habríamos llamado, habríais concluído, habrían cocido. Cuidado para não confundir esse habría com o pluscuamperfeito, que é había, não tem esse R aí, tá certo? Isso se refere também a fatos no passado totalmente diferentes. Então, aqui, ó, por tratar-se generalmente de algo virtual ou probabilidades en el passado, alguns autores lo consideram um tempo de subjuntivo. Apesar de que ele está dentro do conteúdo dos tempos compostos do indicativo, mas como ele passa uma ideia de possibilidade, de probabilidade, alguns autores eles classificam esse tempo verbal dentro dos tempos do subjuntivo, né? Me habría gustado acompañarles hasta el estadio para assistir el juego, pero ya se fueron. Eu teria gostado de acompanhá-los até o estádio para assistir ao jogo, né? Mas eles já foram. E aqui é um pequeno resumo desses tempos compuestos en el modo indicativo. Pretérito perfecto compuesto. He cantado, has cantado. Pretérito pluscuamperfeito. Havia cantado, havias cantado. Esse pretérito anterior, gente, vocês não viram, eu não vou dizer. Eu vou pular isso aqui, tá? Futuro perfecto, habré cantado, habrás cantado. E el condicional perfecto, habría cantado e habrías cantado. Ó, percebam aí a diferença, tá só na conjugação do verbo haver, tá? Cuidado com isso aí, tá? Então, eu termino a aula, né, com essa frase aqui de motivação, ó. No crecemos quando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos quando afrontamos nossos desafios. Então, no caso aqui, né, a gente só cresce quando a gente se vê de frente a um desafio. E com isso nós terminamos a nossa aula, tá? Ó, muitos beijos, muitas graças. Tchau, tchau, gente.